ao seminarista Bruno Quinto, que estará trazendo a meditação esta noite. Boa noite, irmãos. Queria agradecer ao pastor Valnei pela oportunidade de estar trazendo a palavra aqui esta noite. Sempre é um privilégio trazer a mensagem do Senhor. Eu queria convidar os irmãos, antes de ler o texto, a gente possa orar a Deus este momento. Amém? Senhor meu Deus, Pai, soberano, eterno, magnífico Senhor, muito obrigado por esta noite. Nos trazer cada irmão aqui, aqueles também que não puderam vir, mas estão acompanhando de alguma maneira, ou aqueles que irão acompanhar depois. O Senhor abençoa, guarde cada um deles, eu te peço. Também te peço pela mensagem que será ministrada agora, que o Senhor possa ter misericórdia e usar um servo pecador como eu para pregar a Tua palavra e pregar tão somente a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que Teu Evangelho, tão somente Teu Evangelho, possa ser anunciado esta noite e assim vidas possam ser edificadas pela pregação da Tua santa e pura palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, é assim que eu te oro, eu te agradeço. Em Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 40. É um texto bem conhecido da gente. Acredito que a maioria de vocês já leram, ou já ouviram alguma coisa sobre este texto. Eu creio que é um texto bem conhecido. Então, queria convidar os irmãos a abrir esse texto, que é a conversão do eunuco, o etíope. Certo? Esperar os irmãos abrirem. Amém? Diz assim o texto das Escrituras. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem das Escrituras, anunciou-lhes Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar, onde disse o eunuco: Eis aqui água. Que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: Parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizar todas as cidades, até chegar a Cesareia. Bom, esse texto a gente vê um pouco uma realidade mais ou menos da realidade de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos conta muito essa ideia da expansão do Evangelho, a expansão da igreja. Nós vemos em várias passagens de Atos essa realidade, onde a pregação da palavra e convertidos, pessoas se convertendo à pregação do Evangelho. Então Atos mostra muito bem essa realidade. Essa passagem específica que a gente está vendo, falando do eunuco, esse etíope, que a gente vê no versículo 26, a gente até um alvo específico. Você vai perceber que o anjo do Senhor fala para Filipe e há um caminho que ele diz que ao sul, no caminho que desce a Jerusalém a Gaza. E esse se acha deserto. Na NVI,
a minha outra tradução, ela vai trazer uma interpretação um pouco diferente. Aqui do caminho estar deserto, alguns autores ficam num debate. Se a região de Gaza, a qual Lucas está falando aqui, é uma região a qual ficou deserta no período deles, ou se a região de Gaza, ela é uma região que naquele período já tinha pouco movimento. Então, algumas pessoas ficam nesse debate. Na NVI, dá a entender que o caminho que ele foi é um caminho deserto. Eu tendo a pensar como a tradução aqui da NVI, que esse caminho era um caminho com poucas pessoas passando, pelo menos. Então, ele diz assim, o anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Vá para a estrada deserta. Ou seja, a ideia é de que parece que não havia muitas pessoas ali, pouca gente ou deserto nesse sentido. Dá mais a entender isso, então eu fico mais com essa ideia. Então, perceba que Deus envia Filipe para um local que provavelmente não era um local propício para algumas pessoas, para um evangelismo. Um local provavelmente que haveria poucas pessoas, um local provavelmente onde não era tão frequentado assim. Então, perceba que Deus direciona Filipe a um local que, aos nossos olhos, parece ser um local que não tem muito sentido eles estarem ali. Mas perceba que Deus está no controle de toda essa situação e Deus busca o pecador. Então, Deus vai mostrando isso aqui nesse texto, que Ele prepara as circunstâncias, os momentos, para que a sua palavra, o seu evangelho, chegue ao coração do seu eleito, a quem Ele quer salvar, desse pecador a qual ele quer trazer para si. Não, Deus preparou a situação. Vamos continuar o texto. Versículo 26 e 27 vai mostrar isso muito claro. E ele vai dizer, versículo 27, eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candance, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Perceba que o etíope, aqui o eunuco, era um cara de alta posição, era um homem que tinha uma condição provavelmente muito bem estabelecida financeiramente. Era um superintendente de um tesouro real. Era um homem com grande poderes, posses, era um homem importante desse tempo. E perceba que a Etiópia aqui, abre aspas, a Etiópia aqui que ele está falando não é a Etiópia que nós conhecemos hoje, certo? Isso aqui provavelmente era provavelmente o reino de Núbia, conhecido antigamente, que seria provavelmente hoje o atual Sudão. A Etiópia é um pouco mais abaixo do Sudão, se você perceber no mapa da gente hoje, o Sudão fica em cima e a Etiópia fica mais abaixo. Então, provavelmente aqui era o reino de Núbia, realmente a região que hoje seria o Sudão. Então, essa é a região que ele estava indo, o eunuco. E nessa relação do eunuco, nós também temos outra ideia aqui. Ele estava vindo de Jerusalém. Provavelmente o eunuco, ele era um homem conhecido por alguns como temente a Deus. Existiam dois tipos de judeu, dois tipos de gentil. Ele era um gentil, certo? Então tinha dois tipos de gentios. Tinha os prosélitos e esses que eram mais conhecidos como tementes a Deus. Os prosélitos, rapidamente, eram aqueles gentios que se convertiam ao judaísmo. Então se passava pela circuncisão, outras coisas demais para se tornar um judeu convertido. Esse era o prosélito conhecido. E os tementes a Deus, alguns textos aqui, como esse, e lá em Atos capítulo 10 de Cornélio, era um gentio que tentava honrar a Deus nas suas circunstâncias, nos seus momentos ali. Então, mesmo ele não sendo, talvez, circuncidado, e óbvio que ele era eunuco, então não podia ser circuncidado, e outros mais, então ele não acabava sendo um prosélito, mas um homem conhecido como temente a Deus. Então, esse gentio provavelmente seja essa classe de gentio que os judeus ainda aceitavam estar no meio deles, que eram esses tementes a Deus, que eram gentios que ainda tentavam honrar a Deus nas suas condições ali como gentios. Então, nós percebemos aqui esse contexto. E, mostrando o texto como um todo, nós podemos perceber que Deus vem guiando Filipe de forma sobrenatural para pregar o evangelho a este etíope. Nos versículos 28, 29 e até o 31, nós podemos ver uma relação do cuidado de Deus para com este homem. Perceba, então disse o Espírito a Filipe, olha só, mais uma vez o Espírito de Deus, o Espírito guiando Filipe até a pregação do Evangelho. Aqui nós vemos a conversão ou a missão, claramente, de Deus para com este homem. E ele diz,
Estava de volta sentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías perguntando: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Essa parte aqui é bem interessante porque o texto-chave de Atos como livro é Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos ver aqui, Atos capítulo 1, versículo 8. Olha só o que o texto diz. Esse aqui é o texto-chave de todo o livro de Atos, certo? Atos 1, 8. Olha como é que diz o texto. E receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Filipe foi o primeiro a pregar para os samaritanos neste capítulo. Se você ler lá no início do capítulo, você vai ver a pregação de Filipe, versículo 4. Em diante, você vai ver que Filipe foi aos samaritanos e pregou o evangelho aos samaritanos. Alguns estudiosos entendem, por exemplo, que essa realidade aqui do etíope, a região onde ele vivia, era uma região onde era considerada pelo mundo grego e o mundo romano como os confins da terra, os limites da terra civilizada. Os limites da terra civilizada. Filipe foi o primeiro a pregar para os samaritanos. Filipe foi o primeiro a pregar para um gentio, africano. Nós podemos perceber claramente que o Senhor não salva pessoas de formas impessoais, mas de forma pessoal. Ele conhecia o eunuco. Ele preparou o caminho para a conversão do eunuco. Ele levou Filipe até lá. Uma ação de misericórdia e graça do Senhor. Uma ação missionária, onde Deus, o Deus da missão, se responsabiliza para aqueles que irá salvar. É o Senhor que se responsabiliza pela sua missão. Iremos uma semana aí que vamos escutar sobre missões. 3 dias, escutando sobre missões. A missão é do Senhor. Então, Deus se responsabiliza por sua missão. A missão do Senhor, a missão de Deus, é a missão dele. Então, ele se responsabiliza por ela. E aqui nós vemos no texto que Filipe foi guiado até o eunuco para pregar a ele. Você percebe que todo o texto mostra essa realidade forte de que Deus estava preparando. Olha só a situação, o anjo envia Filipe para uma região provavelmente mais deserta, um caminho, uma estrada. Além dessa região, você percebe que o eunuco estava lendo o profeta Isaías. Ele estava tentando entender a situação das escrituras e não compreendia. Filipe pergunta: tu entende? Tu compreendes o que está lendo? Como vou compreender se ninguém me explica? Você percebe que ele chama Filipe para sentar junto ao carro com ele. Deus preparou todo o caminho. Deus guiou o evangelista Filipe, já uma coisa impessoal, mas Deus sabia cada um aqui, conhecia cada um de nós, e Ele salvou a gente com o seu propósito santo, específico, direcionado, personalizado. Nós não fomos salvos por coisas aleatórias, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso preparou a mensagem, preparou o caminho, e de forma específica. Não existe, uma regra para isso, de forma assim: se eu fui salvo dessa maneira, o Ian vai ter que ser salvo dessa outra maneira. Não. Deus faz de forma diferente, como Ele bem entende, conforme sua vontade santa, pura e poderosa. É assim com Filipe, tanto que você vai ver em Atos capítulo 9, a conversão de Paulo. Totalmente diferente dessa conversão aqui. Ele estava no caminho, teve uma visão, caiu do cavalo, ficou cego. É diferente. Em Atos capítulo 10 nós temos outra. Essa é a que está lendo, é praticamente a mesma coisa. Mas tem traduções que entendem o que lê. Mas compreendemos o que estamos lendo? Compreendemos quando meditamos, quando nos debruçamos sobre a palavra de Deus? Nos compreendemos tanto mesmo daquilo que Deus tem revelado por meio da sua revelação especial? Como vamos entender? Precisamos ter esse desejo como o etíope tinha. Que ele nem era convertido ainda, mas o coração já estava sendo preparado para que Deus o ia trazer para si. Então, percebamos isso, da palavra de Deus. O texto continua. Ele diz assim: ora, a passagem da escritura estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe pudera descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou outro?
Então Filipe explicou e começou por esta passagem, a escritura, e anunciou-lhes a Jesus. Perceba que Filipe prega a palavra por meio do profeta Isaías. Você percebe que tudo Deus tem guiado, né? O eunuco estava lendo justamente Isaías no capítulo 53, uma das revelações, uma das profecias mais claras sobre Cristo. E ele usa essa passagem e anuncia a ele o evangelho do Senhor. É interessante como nós podemos perceber que esse desejo do eunuco fez com que ele pedisse para que eles entrassem no carro, Filipe, e sentasse com ele. E a mensagem foi pregada e houve uma conversão. Aqui nós podemos tirar o quê, pessoal? Irmãos? Que claramente não há expansão do evangelho, não há expansão da igreja genuína se não há a pregação do evangelho, se não há a pregação de Jesus, se não há a pregação das boas novas, do evangelho do Senhor Jesus. Não existe crescimento de igreja. Aqui nós temos um padrão. O padrão das missões, o padrão daquilo que Deus usa para converter o perdido. Deus usa a sua palavra para trazer o perdido. Versículos 36 ao 40, nós vamos perceber a última parte desse texto, que provavelmente mostra justamente essa conversão do eunuco. Seguindo eles, e respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando ali, evangelizando todas as cidades, até chegar a Cesareia. Bom, percebemos aqui, nessas últimas partes, do versículo 36 ao 40, que houve uma conversão. Provavelmente, a pregação de Filipe, a gente não tem todo o relato da pregação de Filipe, a gente só escuta que ele pregou o evangelho a partir daquele texto dos escritos proféticos, né, dali de Isaías. Ele anunciou as boas novas de Jesus. Mas em algum momento, provavelmente, ele deve ter falado do quê? Do batismo. Porque o eunuco do nada pede o batismo. Você não percebe o porquê ele está falando do batismo ali. Mas perceba que provavelmente Filipe possa ter usado um trecho da pregação de Pedro. Provavelmente esse tenha sido o padrão. Não estou dizendo que tenha sido igual, mas pode ter sido esse o padrão. Se vocês forem para Atos capítulo 2, versículo 38, Atos 2, 38, vocês vão ver um pouco da pregação aqui de Pedro. Olha essa parte aqui do versículo de Pedro, que Pedro fala, né, em Atos 2,38, diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Provavelmente, essa mensagem aqui chegou ao ouvido do eunuco. Na pregação de Filipe, em algum momento essa realidade aqui chegou ao seu ouvido. E ele pergunta: posso eu ser batizado? Aí ele viu água. Então, a pergunta de Filipe foi: se creres? E ele disse que crê, e diz que Jesus, né, é filho de Deus e tudo. Então ele foi batizado, cheio de júbilo. E depois Deus direciona seu evangelista Filipe para outro local. Para esse local ele novamente pregar o evangelho. Mais uma vez Deus ali cuidando da sua missão, como sempre fez na história, até hoje faz. Então, perceba que é necessário também pregadores para isso. Pessoas que estejam dispostas a ir e pregar o evangelho, como Filipe esteve. Deus usou o seu servo para anunciar a palavra. Isso também é uma lição para nós. Nós precisamos ter essa percepção hoje, diariamente. Precisamos estar dispostos a ser usados por Deus na pregação da palavra, dispostos nesse sentido a ir até o perdido e ser usado por Deus mesmo. É um privilégio pregar a palavra. É um privilégio ir anunciar o evangelho, as boas novas. E também eu quero que nós possamos perceber essa conversão do eunuco deu-se por uma mudança pela pregação do evangelho. O evangelho muda os corações. O evangelho muda as percepções de cada um de nós. Cada um de nós aqui deve ter uma história particular com o Senhor. Cada um de nós aqui deve ter uma experiência pessoal com a pregação da palavra. Um dia que o pastor pregou e tocou o seu coração, ou um dia quando você estava perdido, alguém anunciou o evangelho para você e você saiu da sua percepção errada, distante de Deus, e
foi transformado pelo Espírito Santo para ter uma mudança de mente, uma mudança de percepção, de vida, de mundo, porque o Evangelho transformou você, porque ele é poder de Deus. Assim como ele transformou o eunuco, ele transformou a nós que somos cristãos. Temos que parar para pensar cada vez mais no Evangelho e obedecer esse Evangelho como o eunuco quis obedecer. Ao escutar a mensagem, houve arrependimento, houve mudança, houve desejo de ser batizado, obedecendo aquilo que foi pregado, aquilo que foi anunciado pela palavra, aquilo que Cristo os ensinou os apóstolos, os diáconos e assim entre nós, e nós também sendo ensinados pela sua palavra hoje. Precisamos obedecer ao Evangelho, precisamos amar o Evangelho cada vez mais, porque somente na pregação dele, na pregação genuína dele, é que vidas são convertidas, é que o homem sai do seu estado das trevas e muda-se para o estado da luz, porque Deus converte corações por meio da pregação da sua palavra, é o meio pela qual ele determinou o Evangelho e tão somente o Evangelho. Não existe mais nada que possa transformar o coração do homem perdido. É por meio dele e tão somente dele. Que vamos refletir cada vez mais, pensar nesses traços do eunuco, perceber que é importante nós também nos questionar se estamos entendendo a palavra, mas também sempre perceber que a missão é Deus quem guia, que Deus tem alvos específicos, e cada um de nós fomos alvos desse amor de Deus, entender que a palavra, o Evangelho de Cristo, ele é muito precioso, e é a única forma que Deus usa, ou seja, o único meio genuíno para converter corações. Preguem a palavra, amem a palavra, desejem a palavra. É por meio dela que as missões são propagadas de forma genuína. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, soberano, eterno, magnífico Senhor, muito obrigado por esta noite estar aqui, anunciando a Tua palavra, que o Senhor possa ter usado o Teu Evangelho, tão somente o Teu Evangelho, para edificar vidas aqui esta noite, que nós possamos sair daqui desejosos para entender a Tua palavra, como um dia o Senhor fez no coração do eunuco, para que ele pudesse entender e ter desejo de aprender sobre a Tua palavra, e ao mesmo tempo, Senhor, nós pedimos também esse fervor, essa disposição que Filipe tinha para pregar o Teu Evangelho, que nós possamos também ter esse desejo do evangelista, de anunciar, de obedecer o Teu chamado, Pai, e ir aos locais onde o Senhor deseja e anunciar o Evangelho de Cristo. E os locais são aqueles onde não há convertidos, onde não há pessoas crentes em Ti, então nós possamos ter esse desejo no coração, de ir a esses locais onde não há pessoas que Te conhecem, ou conhecidos nossos que não Te conhecem, e ter a ousadia de anunciar o Teu Evangelho, a mensagem mais poderosa deste mundo, Senhor, que não possa ser realmente proclamada por nossas bocas, como um dia ela nos alcançou, que o Senhor possa nos usar para, por meio dela, alcançar perdidos, assim conforme a Tua santa e pura vontade, Senhor. Em nome de Jesus, é isso que eu Te peço, Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Oração lá atrás. Amém.